Bem-vindo a essa nossa aula 4 de 12 desse curso gratuito que eu estou dando sobre princípios de diferenciação aqui no Instagram. Todo dia ao meio-dia e 12, e hoje a gente vai falar sobre como é que você pode descobrir e abraçar o seu superpoder. O que realmente torna você diferente, você ser conhecido, respeitado, elogiado, desejado e bem pago, bem recompensado por isso, exige você conseguir descobrir e comunicar o seu superpoder. E esse princípio de autenticidade que eu quero comentar com você hoje. Tô muito feliz de estar fazendo essa série. Quem tá ouvindo bem, faz barulho aqui nos comentários para mim, para poder saber. Toda a galera que tá entrando já agora. Tô muito feliz de poder estar fazendo esse curso gratuito. E tô muito feliz com o feedback que eu tô recebendo, com a quantidade de pessoas que tá acompanhando, mandando print, compartilhando, encaminhando para outras pessoas, anotando, compartilhando com a sua equipe, com a sua família e colocando em prática o que a gente está conversando aqui. Eu fico muito, muito, muito feliz porque eu estava com saudades, fazia um tempão que eu não voltava aqui para fazer lives. Estou muito feliz de poder estar aqui pelo menos durante 12 lives com você. Hoje é dia 13 de julho. Hoje a gente vai estar na quarta aula, né? Teve segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, hoje quinta-feira, quarta aula de 12. Estamos chegando aí mais ou menos os 33% desse nosso curso. Quem está gostando, me conta o que você está achando aqui nos comentários, se está valendo a pena. Para os colegas que estão entrando agora, ver o que você está achando das aulas que você já assistiu. Eu estou muito animado de poder ver a quantidade de ovelhas negras que a gente tem por aí, né? São empreendedores, pessoas que fazem a diferença. A grande maioria do público que me acompanha são empresários, né? Eu falo de marketing e a oportunidade que a gente tem de poder falar de coisas um pouco mais profundas e traduzir aquilo para o nosso negócio é realmente muito, muito, muito importante. Para você que está começando agora, um aviso importante é que vai rolar um evento que vai ser a última edição de um evento que eu fiz em várias cidades esse ano. E conversei com milhares e milhares de empresários falando de diferenciação, que é uma imersão de 2 dias, que nessa última edição, a única edição do ano que vai ser online. Então a gente está fazendo ela justamente para as pessoas que moram em estados onde a gente não foi, nas capitais que a gente foi durante o ano, é a sua chance de poder participar, ou se você já foi, poder participar novamente, é o último evento do ano. Então, para você poder participar, você tem que entrar no nosso grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp a gente vai liberar o lote dos ingressos daqui a alguns dias. E a gente vai liberar também alguns bônus, R$2.000 de bônus para quem estiver lá dentro. Como é que você faz para poder participar? Aqui embaixo nos comentários, dentro da live mesmo, não precisa sair da live, comenta hashtag princípios, que é esse curso de princípios que a gente está fazendo hoje. Princípios de diferenciação. Hashtag princípios, coloca aqui embaixo nos comentários. E você vai receber um direct com informações para você entrar no grupo. Quem já está no grupo, só esperar que em breve a gente vai mandar informações lá. Você vai descobrir como é que você pode participar do último evento do ano comigo. Deixa eu colocar aqui o título da nossa aula de hoje. Isso, galera que está digitando princípios, isso aí, exatamente. Pode digitar sem medo, porque você não vai sair da live, tá? Você pode continuar aqui na live. Depois que acabar a live, você vai receber uma mensagem lá no direct da minha equipe. Você vai ver como é que funciona. Impulse, o nome do evento. Antes que eu esqueça, a galera estava perguntando ontem, vai ser Impulse. A edição online do nosso evento Impulse, que foi uma turnê pelo Brasil, em várias capitais, que foi presencial. Esse é o último evento online. Então, hashtag princípios, se você quiser participar, entra no grupo do WhatsApp. Galera, eu quero falar hoje sobre um novo princípio, contando uma história. A história do alienígena mais, não vou dizer mais famoso, mas o mais querido da história dos quadrinhos. Quem é que sabe quem é o alienígena mais popular, mais respeitado, talvez mais lembrado e mais benquisto da história dos quadrinhos? Comenta pra mim aqui embaixo, quem é que você sabe quem é a história do alienígena? Essa história é a história de um menino que o planeta dele explodiu e os pais, para conseguirem preservar a vida dele, colocaram ele numa espaçonave, numa cápsula, e ele viajou durante muito tempo e eventualmente ele caiu no Ben 10. Ben 10. Ben 10 é um bom candidato, não é do Ben 10 que eu vou contar a história, mas é um bom candidato, eu gostei. Ele caiu numa fazenda e ele foi criado por pais humanos.
Então ele recebeu um nome humano, ele recebeu uma educação humana, ele aprendeu a falar o idioma humano, o inglês no caso, e ele foi crescendo. Só que, como ele não era desse planeta, sob a luz do sol amarelo, que ele chama, que é o sol que a gente tem, ele desenvolve poderes que os outros humanos não têm. Então ele tem uma super força, ele tem uma super velocidade, ele tem um super olhar, ele consegue ver com raio-x, ele tem um sopro, que o sopro congela as coisas, ele ele não se machuca. Então ele... Como é que é o nome da pessoa que não se machuca? Quando o super-herói ele não se machuca, ele não é invencível, ele é invulnerável. Blindado, ele é invulnerável, ele não tem como se machucar, e também ele tem a capacidade de voar, né? E trancar a respiração durante muito tempo. Então você imagina que ele não é um homem normal, por isso ele era conhecido como super-homem, indestrutível, né? Indestrutível. Ele era conhecido como super-homem. E o super-homem, ele é um super-herói por quê? Porque ele usa os poderes dele a favor das outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Então as pessoas estão lá passando por um perrengue, tá tendo uma tragédia, um furacão, um ônibus escolar que está caindo da ponte, ou então aparece um vilão, ou que quer matar as pessoas, que quer fazer coisas ruins. Então o super-homem ele vem, ele aparece e ele usa os poderes dele para poder salvar essas pessoas. A diferença entre o herói e o vilão é a intenção. E eu quero compartilhar essa primeira frase com você hoje, bem profunda, para a nossa aula de hoje, aqui meio-dia, que a gente marcou de estar junto, né? Tá junto ao meio-dia, por isso que é meio-dia e 12, você tá almoçando e a gente passa esse tempo juntos batendo esse papo aí. A diferença entre o herói e o vilão é a intenção. E por que eu digo que é a intenção? Porque muitas vezes o vilão, ele também tem superpoderes. Ou ele tem uma máquina, ou um sistema, ou ele tem realmente superpoderes dentro dele. Só que geralmente na história dos quadrinhos, um vilão, ele usa o superpoder dele para resolver o problema dele, para fazer o que ele quer. E o super-homem, como um herói, ele usa os poderes dele para ajudar as outras pessoas na vida deles. Então não sei se você já tinha feito esse paralelo, mas olha que interessante. A diferença entre o herói e o vilão é a intenção por trás disso. Quando eu tenho um superpoder e eu uso essa intenção para resolver o meu problema que se rale os outros, não é diferente de um empresário que tem uma fábrica na beira do rio, que ele produz tintas e ele vai jogando todos os rejeitos químicos da fábrica dele no rio e que se rale a população que mora rio abaixo. Se não tiver que tomar água, o problema é deles. Eu estou cuidando do meu problema, resolvendo o meu problema. E eu noto que existem os dois tipos de empresários também. Tem o empresário vilão e tem o empresário herói. O empresário vilão é o que quer resolver o seu problema e que se rale e se exploda todo mundo. Esse é o vilão. E o empresário herói é o que quer colocar o superpoder dele a serviço de ajudar as outras pessoas e, na sequência, por consequência, ele resolve o problema dele também. Faz sentido isso, essa analogia? Escreve sim para mim aqui embaixo. Quanto mais letras tiver o sim, mais eu sei que você entende aí o que eu estou falando. E hoje eu sinto que a gente tem um movimento crescente de empresários heróis. Empresário que, além de ser raçudo, além de ser corajoso, além de ser dedicado e resiliente, ele não quer somente resolver o problema dele. Ele quer resolver também o problema das outras pessoas. Então ele faz um contrato social. É um instrumento dele com a sociedade, onde ali tem o objeto e a missão do negócio dele, que ele está organizando uma companhia, uma organização, uma instituição, um movimento de pessoas que tem essa visão, tem essa missão, tem esses valores e ele quer ajudar as pessoas, né? E esse tipo de empreendedor é o empreendedor que eu gosto de ajudar. Quando as pessoas dizem, Pedro, quem é o tipo de empresário, quem é o seu avatar, quem é o seu público-alvo? Eu sempre respondo, o meu público-alvo são empreendedores movidos por um propósito. Esse é o tipo de empreendedor que a gente gosta de ajudar, que eu já ajudei mais de 20 mil empresas nos últimos anos aí. Empreendedores movidos por um propósito.
E se o propósito dele é simplesmente ele ganhar dinheiro, acaba sendo difícil de ajudar ele, porque a visão dele é muito pequena. Se ele quiser aprender diferenciação, que é o que eu faço, ele vai sofrer, porque ele vai ter que expandir muito o entendimento dele de mundo para entender que o jogo não é esse, né? Esse é uma consequência de jogar um outro nível de jogo. Então, o super-homem, ele é conhecido. Mas olha só que interessante. O super-homem, ele não era daqui. Ele estava aqui. E o super-homem, ele ganhou um nome humano, ele ganhou uma roupa humana, ele aprendeu a falar o idioma humano, ele aprendeu a cultura humana, mas ele tinha poderes que não eram o que os outros humanos tinham. E para poder se encaixar, ele criou um personagem chamado Clark Kent. A essência do super-homem, lá do planeta original da onde ele veio, o nome dele é Kal-El. Kal-El, né? No idioma original dele lá em Cripto. E o Kal-El, essa é a verdadeira essência dele. O Clark Kent é um personagem que ele criou para conseguir se encaixar e sobreviver no meio das outras pessoas que não têm os superpoderes e se sentem ameaçadas por ele. Os pais dele sabiam que ele ia ser muito perseguido, que ele ia ser preso, que ia acontecer um monte de coisa ruim com ele. Então, os pais ajudaram ele a desenvolver um personagem, um disfarce. E ele vivia uma vida disfarçada. Ele ia pro trabalho, ele cumpria o horário dele, ele era legal com todo mundo, ele usava o óculos, ficava escondidinho, ele fez jornalismo, ele fez a faculdade, ele comprou um carro, ele cumpriu todo o script que a sociedade humana dizia que ele tinha que cumprir para ele ser bem-sucedido. Mas essa não era a essência dele. A essência do Kal-El era uma essência que vinha de um outro lugar. E ele teve que se apequenar para poder se encaixar numa média de pessoas que não conseguem fazer o que a essência dele permite que ele faça. Eu estou contando essa história porque eu gosto de pensar que eu, você e muitas pessoas que hoje estão andando nesse planeta também não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E assim como o Kal-El, a gente veio de algum lugar e a gente trouxe um conhecimento, uma visão, um entendimento com a gente. E nesse momento eu estou acoplado com esse meu corpo, que é um disfarce. Né? E se o meu verdadeiro nome não for Clark Kent, for Kal-El? E se meu verdadeiro nome não for Pedro, for algum outro nome que a minha alma tem esse nome? E se o meu verdadeiro aparência não for essa aparência aqui com esse meu rabinho de... Como é que um aluno me chamou esse final de semana? Era o cabelo de... cabelo de alça de saco de lixo. Não parece só a alcinha do saco de lixo? Eu adorei, vou começar a usar esse apelido, achei muito legal. E se não for o meu corpo, não for esse aqui? Eu tenho um nome Pedro que os meus pais me deram. Eu tenho uma criação que eu tive onde eu me criei com os meus amigos, na fazenda onde eu fui criado. Eu aprendi a cultura brasileira porque é a cultura onde eu fui criado. Eu aprendi a falar português e eventualmente outros idiomas porque é o idioma que as pessoas falam. Mas, e se eu tiver algum poder que eu trouxe junto comigo e que eu ainda não despertei? E se eu tiver uma habilidade, um dom, um talento, uma capacidade de fazer alguma coisa que a minha alma já veio treinada para fazer aquilo, mas eu ainda não acessei isso. E eu estou fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o que eu tinha que estar fazendo. Põe cabecinhas explodindo para mim aqui, se caiu uma ficha aí, se você entendeu o que eu estou falando. Eu acredito que pela natureza do meu trabalho, né, como eu falo de diferenciação, eu acabo falando com milhares de pessoas todos os dias que querem ser diferentes. E são pessoas que não se adequam com o script de sucesso que passaram para eles. Ó, você tem que fazer tal faculdade, trabalhar numa multinacional,
comprar um apartamento, casar, ter tantos filhos, uma cerca branca, um cachorro caramelo. Você tem que ter 2 carros para poder fazer viagem para Disney no final do ano. Você tem que ouvir esse tipo de música, porque essa música é que tá bombando no momento. Você tem que ter esse tipo de roupa, porque essa roupa é a roupa do sucesso no momento. Você tem que ir para esse restaurante, e você tem que vender esse produto, e você tem que fazer stories desse jeito, e você tem que fazer marketing desse jeito. E pela natureza do meu trabalho, eu acabo atraindo um monte de pessoas que não se sentem encaixados no padrão do resto do planeta. Por que será? Talvez você não se sinta encaixado nem na sua própria família. Tem alguém aqui que às vezes sente que está emprestado na família que você nasceu? Por mais que você ame, honre, você se dê bem, você tem umas ideias que o resto da família não entende, você tem vontade de fazer umas coisas que o resto da família não entende, você tem vontade de, sei lá, montar um negócio, viajar, cortar o cabelo, fazer umas loucuras e nem a sua família que ama você consegue compreender, né? Então comenta pra mim se você já se sentiu assim alguma vez. Quando eu converso com esses empreendedores e com esses empresários, que eu carinhosamente chamo de ovelhas negras, o que eu me refiro é justamente esse não encaixe. É justamente essa capacidade de olhar o mundo de um jeito diferente, mesmo que você tenha sido treinada num mundo onde todo mundo pensa daquele jeito. E é difícil para você explicar por que você é diferente. É difícil para você explicar da onde que vem essas ideias malucas que você tem. Da onde que vem essa vontade de querer fazer coisa diferente que você tem. Da onde que vem as pessoas malucas com as quais você faz amizade. Da onde que você tira esses conteúdos que você consome, que reforça essa loucura que você tem. E quanto mais você se esforça para encaixar no padrão que as pessoas vivem lá fora, mais infeliz você fica. Mais uma farsa parece que você está vivendo. Parece que você está fazendo uma coisa, está todo mundo batendo palma e falando que maravilha, e você ganhando um monte de curtidas, e você olha para aquilo e fala, cara, mas é isso? É isso que as pessoas querem? É para isso que as pessoas se matam? É para isso que as pessoas não passam tempo com o cônjuge, com os filhos? É para isso que as pessoas ficam doentes? É por isso que as pessoas cometem crimes? É para isso? E você não consegue entender como é que aquela recompensa é tão atrativa para outras pessoas, porque para você não faz sentido. E talvez, eu queria começar a nossa aula de hoje, a 4ª aula de hoje, falando sobre o superpoder, trazendo um novo ponto de vista para você, uma nova possibilidade, ou uma nova analogia, uma possibilidade. E se você é diferente assim, porque você não é daqui. Você está aqui. E se você é diferente porque você veio para cá para cumprir algum objetivo, alguma missão, você inclusive criar produtos e serviços e criar o seu negócio e conhecer pessoas e viver experiências, mas no fundo, quando a gente morre, a gente acaba não levando as coisas que a gente acumulou. A gente só leva as experiências que a gente viveu, né? Os amores que a gente viveu, as amizades que a gente tem, as pessoas que são importantes da nossa vida, o quanto a gente evoluiu. Eu acho que é a única coisa que fica com a gente, né? O resto fica tudo aqui. Né? Todos os grandes mestres da humanidade falam isso. Então, se você imaginar o quanto de coisas, talvez, essa minha essência que está aqui dentro, você pode chamar ela de alma, de espírito, de consciência, são nomes diferentes, mas no fundo é essa minha programação original, né? Quantas coisas essa minha programação original sabe, porque já viu, porque talvez, sei lá, de alguma forma foi treinada para aquilo, que eu ainda não acessei. Da mesma forma que você é diferente, você não se encaixa para algumas coisas, tô só trazendo uma suposição. Não estou dizendo que é verdade absoluta, tá? Nem acredito em verdades absolutas. Estou trazendo um novo ponto de vista. Me diz o que você acha.
talvez, da mesma maneira que você vai descobrindo que você tem características que não se encaixam nas características que a média da humanidade se encaixa, e se também você tem alguns poderes, assim como o Super-Homem tinha, que ainda não foram descobertos e que ainda não foram acessados. E esses poderes podem ajudar você na sua carreira, no seu negócio, na sua equipe, na sua marca, na sua vida profissional. Esse é o ângulo que eu quero trazer pra gente conversar hoje. Tem um menino de 7 anos no Uzbequistão, um país lá da antiga União Soviética, né? Uzbequistão. O nome dele é Eduard Yudenik. Eduardo Yudenik. Esse menino ele tem 7 anos e ele toca violino desde os 3 anos de idade. E com 7 anos ele se tornou o mais jovem maestro de uma orquestra. De uma orquestra. E ele toca como maestro, ele consegue reger a orquestra inteira. Coisas que muitas pessoas levam décadas de estudo para conseguir chegar nesse ponto. Esse menino com 3 anos tocava violino, com 7 anos ele era maestro. Mozart, aos 4 anos, escrevia sonatas, que é uma música instrumental, que é como se fosse uma novela que conta uma história sem ter palavras, somente com músicas, aos 4 anos de idade. O Messi, jogador de futebol, se você vê uns vídeos dele quando ele era criança, você percebe que ele, muito jovem, com 5, 6, 7 anos de idade, ele já fazia coisas que os meninos de 15 anos não conseguiam fazer. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente explica eu acho que todos nós, né, mas algumas pessoas terem uma habilidade para poder fazer uma coisa tão cedo, tão jovem? Como é que a gente explica isso? Você conhece alguém? O seu filho ou a sua filha, você tem acesso a alguma criança que mesmo muito jovem parece que sabe de coisas que ninguém ensinou, fala de coisas que ninguém falou, ou consegue fazer coisas que ninguém fez? Eu disse que esse curso de princípios é um curso mais profundo. Não é um curso de técnica superficial de marketing. Eu vou levar você para uma coisa mais profunda e no final eu trago a técnica para você. Então, segura o tchan, acompanhe meu raciocínio aí. Como é que a gente explica isso, né, gente? Talvez crianças que têm dom para esportes, crianças que têm dons para ciência, crianças que são bons cozinheiros, crianças que são cantores, são bons comunicadores. Eu vi esses tempos um menino de 3 anos dos Estados Unidos, que ele é pastor numa igreja batista no sul dos Estados Unidos, e o menino falando igual um adulto, impressionante, fazendo um sermão na igreja que ele vai lá, com 3, 4 anos. Eu com 3 anos estava comendo terra. Nem sei o que eu fazia da vida com 3 anos. Tem uma criança com 3 anos lá que está, imagina, pregando para a congregação lá da onde a igreja que ele vai. Então, né? É muito maluco isso. Eu acho que algumas pessoas acreditam que é uma loteria. É uma loteria que algumas pessoas acreditam que existem algumas crianças que simplesmente são sortudas. Geneticamente, alguma coisa acontece que elas têm uma capacidade acima da média e elas conseguem fazer coisas acima da média. Eu confesso que para mim essa explicação ela é meio incompleta. Eu acho que não faz muito sentido. Para mim, eu gosto de pensar que algumas crianças acessam um seu superpoder antes que outras crianças consigam acessar. O timing de quanto você consegue acessar é diferente. Mas para mim faz sentido pensar que todos nós, como abelhas de uma colmeia, temos uma função que a gente quase que foi desenhado e é muito bom para fazer aquela função. Só que na medida que eu vou crescendo, na escola me dizem que eu tenho que ser desse jeito, na minha família me dizem que tem que ser desse jeito, aí a igreja que eu vou me diz que eu tenho que ter essa visão de mundo, aí o sistema político do meu país diz que eu tenho que ser desse jeito, aí o sistema financeiro vai dizer que eu tenho que trabalhar com essa coisa porque é isso que dá dinheiro, aí depois o marketing me ensinaram que eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que me vestir desse jeito, eu tenho que usar tal roupa, ou eu tenho que falar tal coisa, eu tenho que usar tal gatilho, e com o passar do tempo, quando eu chego com 15, 17, 20 anos de idade, eu já tô tão desconectado
da minha programação original que eu já não tenho mais acesso ao meu superpoder. E eu me torno uma versão genérica da média do resto das pessoas. Faz sentido isso? A grande maioria das pessoas hoje, eu sinto, está em busca de conseguir se reconectar com essa essência mais profunda, mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba. São pessoas que estão buscando ser felizes, buscando se sentir realizadas, buscando ter um relacionamento significativo, buscando se sentirem amadas, respeitadas, mesmo um traficante de uma organização criminosa. No fundo é isso que ele está buscando. E mesmo uma pessoa que faz uma coisa que a gente julga errado, no fundo é isso que ela está buscando. Só que ela acabou fazendo uma atitude que não é ética e que está prejudicando outras pessoas no processo de busca dela. Isso não é legal, né? A gente tem que estar na nossa busca sem que eu prejudique outras pessoas. Só que a gente está tão desconectado que eu acabo montando uma empresa que não tem nada a ver com o meu superpoder. Eu acabo indo trabalhar num mercado que não tem nada a ver com o meu perfil. Eu acabo casando com alguém que não tem nada a ver com o meu perfil. Aquela pessoa, na verdade, casou com o personagem, não casou com a minha essência. Porque eu nem consegui mostrar para aquela pessoa a minha essência. A quantidade de casamentos aonde é o Clark Kent, que é um personagem, casando com a Mulher Maravilha, que também é um personagem, e não o Kal-El casando com a Diana. Você entende essa minha analogia? Faz sentido essa minha analogia? E não é porque a pessoa ela é má, é porque ela não tem acesso a essa verdadeira essência. Ela não tem acesso, então ela não consegue oferecer algo que ela não tem. Ela dá o melhor que ela tem. E o melhor que ela tem, ela foi ensinada e programada a achar que o melhor que ela tem é a média das pessoas onde ela vive. Fomos ensinados que o nosso melhor é estar na média de onde estamos. Anota isso se fizer sentido para você. Fomos ensinados a pensar que o nosso melhor é estar na média de onde estamos, do ambiente, seja o lugar onde a gente está. A gente quer se encaixar na média, estar na moda e estar numa trend, fazer o que está todo mundo fazendo para ser aceito pelo que todo mundo está fazendo. E quem que fala pra gente que, na verdade, a gente tem que buscar a nossa essência e conectar nesses nossos superpoderes mais profundos, né? Ninguém fala disso, praticamente. Por isso que eu decidi fazer isso hoje. Trazer esse papo para nós hoje, para a quarta aula do nosso curso de princípios de diferenciação. Em função disso, quando a gente percebe que algumas pessoas estão acessando esse superpoder mais profundo, a gente tem que dar um nome para isso, né? Para essa habilidade natural inata, né? Habilidade inata, ou seja, ela vem do nascimento com a gente. Como é que você vai explicar que uma criança de 3 anos sabe tocar violino? Né? Esses dias eu vi uma criança de 3 anos meditando, sentadinha em posição de lótus na meditação, sendo que ela não assiste YouTube e os pais nunca ensinaram ela a meditar. Como é que você explica isso, né? Obviamente, na essência daquela criança, tem alguma coisa ali que ela está trazendo junto com ela. Provavelmente para agregar para o mundo, né? Muito provavelmente. Então, pais imaturos têm medo de o filho ser diferente. Anota isso, por favor. Pais imaturos têm medo do filho ser diferente. Por quê? Porque o pai, ele também aprendeu a operar nesse mundo estando na média. Então, quando ele ensina o filho também a estar na média, o pai se sente mais seguro. Ele sente que o filho vai ter mais chance de sobreviver, de ser feliz, de ganhar dinheiro, de poder operar na sociedade. Só que quando o filho é diferente, o jogo muda. Quando o filho é diferente, ele começa a fazer coisas que fogem da competência dos pais. Que fogem da capacidade dos pais de poder lidar com aquilo. E isso é assustador. E a maioria dos pais, ao invés de se capacitarem
para darem conta de entregar o que o filho precisa, os pais tentam pressionar o filho para encaixar na caixinha que é familiar e confortável para o conhecimento que aqueles pais têm. E ao tentar encaixar essa caixinha, criam um plano, criam expectativas, fazem chantagem emocional, fazem chantagem financeira. Tô mentindo? Tô falando alguma coisa que não é verdade? Você já conhece alguma família que tem esse modelo que a gente está conversando aqui? É muito mais comum do que a gente pensa. Então eu acho que realmente filhos especiais, eles precisam de pais especiais. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto, porque nem era meu planejamento, mas eu quero concluir falando sobre isso. Eu gosto de pensar que a maior missão que um pai pode ter não é ter uma réplica sua no seu filho ou na sua filha, né? As crianças da nossa sociedade. Mas ajudar o seu filho a acessar a sua essência. E eu não sei como vai ser a sua essência, meu filho, mas eu tô do teu lado. Eu não sei o que vai ser o teu superpoder, minha filha, mas eu tô do teu lado e eu vou te ajudar. E não importa o que aconteça, juntos a gente vai dar um jeito. Você percebe? Não é dar a resposta. É dar o suporte. É dar o apoio para que o meu filho encontre a resposta. Para que a minha filha encontre a resposta. E só que isso exige um nível de pai com uma consciência um pouco maior. Porque ele vai ter que lidar com os medos dele, com as inseguranças dele, com as dificuldades dele de ter um filho que é diferente da média das outras crianças na escola, na creche, né? Você leva um filho no médico e fala, doutor, o meu filho é mais agitado que os colegas dele, dá um remedinho pra ele aqui, eu acho que ele tem TDAH, acho que ele tem alguma coisa, não tem uma Ritalina aí, vamos medicar essa criança, porque não é possível, ela não é normal. Esse não ser normal é um jeito do seu filho fazer o que ele nasceu para fazer. Esse não ser normal é uma ferramenta para o seu filho fazer o que ele veio fazer. Eu vou lá e eu medico, eu educo, eu transmito as minhas crenças, o meu modelo de vida, o meu modelo social, o meu modelo profissional. Filho de advogado tem que ser advogado. Ele, tudo a vida dele, tudo que ele tem na vida dele nasceu desse escritório de advocacia que eu tenho. Ele vai assumir esse negócio quando ele for mais velho. E se a essência dele for diferente? Papo diferente, né? Papo bem diferente. Eu disse que eram princípios profundos de diferenciação. E poucas pessoas falam disso que a gente está falando agora. E eu realmente espero que você esteja incomodado com esse papo, porque isso que está acontecendo é sinal que a gente está acessando uma camada mais profunda que não é o que normalmente você acessa. Missão cumprida, esse é o meu objetivo. Eu brinco que a minha alegria é causar insônia. Nossa! Quando eu faço os eventos, a gente junta milhares de pessoas, nosso grupo de mentoria de marketing de diferenciação, né? O Fator X Cosmos. A gente teve encontro esse final de semana com centenas de empresários e a minha missão é chegar ao final do dia e a galera falar, velho, não vou dormir essa noite. Não tem como dormir essa noite. Minha cabeça tá tão borbulhando que eu não tenho como dormir. Insônia é métrica de sucesso. Pelo menos para mim. Insônia é métrica de sucesso. Então, tem duas palavras que a gente dá para esses poderes que normalmente a gente tem. Dom, primeira palavra é talento. Não, primeira palavra é dom. O dom. O dom, ele vem do latim dono. D-O-N-U. Né? Vem do latim dono. E esse dono, ele significa em latim presente ou dádiva. Presente ou dádiva. É algo que você dá para alguém sem pedir nada em troca. É diferente de uma venda ou de um produto que eu tenho algo em troca. A dádiva eu dou sem pedir nada em troca. Né? Presente ou dádiva. E uma definição que eu ouvi uns anos atrás para dom, que eu acho muito legal, é a capacidade de fazer difícil de forma fácil. Anota isso se fizer sentido para você. É a capacidade de fazer o difícil de forma fácil. Esse é o melhor filtro que eu conheço para você identificar se você tem um dom que veio com a sua essência junto com você. Tem coisas que pessoas fazem que
que para eles é sofrido, é demorado, você faz com o pé nas costas. Pode ser uma comida, pode ser ter uma conversa difícil com alguém, pode ser aconselhar um amigo quando está passando por um problema, pode ser você fazer uma cirurgia. Tem um aluno nosso, que ele tem uma clínica bem grande em Goiânia, e ele é neurocirurgião, Dr. Túlio. Ele faz parte do nosso grupo de mentoria, né, do Fator X Cosmos. E ele é muito engraçado, porque ele estava me comentando que ele tem mais ou menos 10 minutos de tolerância para poder fazer a cirurgia, né, na coluna ou no cérebro da pessoa. E ele diz que a assistente dele fica avisando: doutor, faltam 9 minutos. Doutor, faltam 5 minutos. Doutor, falta 3 minutos. Doutor, falta 1 minuto. Aí quando a assistente fala 1 minuto, ele responde: 1 minuto? Ih, é tempo demais. Isso é tempo demais. 1 minuto eu faço muita coisa em 1 minuto. Então, olha o controle e o sangue frio que esse médico tem para saber que falta 1 minuto para acabar o tempo do paciente e ele tá tranquilaço. Outras pessoas iam infartar no 9º minuto. Doutor, faltam 9 minutos, a pessoa já se desespera, já tem alguma coisa, né? Eu certamente ia ficar muito nervoso se eu tô com o cérebro aberto de um paciente e falta 1 minuto para acabar o tempo do oxigênio do paciente. Não pode, né? Mas provavelmente você deve ter isso também. Qual é o 1 minuto que você tem e que as pessoas procuram você e pedem ajuda para você por isso? Porque é uma habilidade que você faz que para a maioria das pessoas parece difícil, mas para você é fácil. Tem umas pessoas perguntando aqui sobre... Pedro, fala sobre o evento. Para as pessoas que estão perguntando, gente, vai rolar um evento online, que é uma imersão de 2 dias, falando sobre técnicas de diferenciação para você aplicar no seu negócio, na sua marca e no seu marketing. Vai ser o único evento online que a gente vai fazer esse ano, que até agora ele foi presencial em várias capitais diferentes no Brasil, e vai acontecer agora em setembro. E a gente vai abrir com antecipação um lote exclusivo para as pessoas que quiserem poder comprar e reservar lugar para o evento. Para você entrar nisso, tem um grupo do WhatsApp que você acessa digitando #princípios aqui nos comentários da live. Então, você não vai sair da live. Pode digitar agora #princípios, porque eu estou fazendo um curso de 12 princípios de diferenciação. Você escreve aqui, você vai receber um direct aqui no Instagram e você vai poder acessar o grupo depois do WhatsApp. Você vai descobrir como é que funciona melhor. Então, vamos lá, de novo. Dom é fazer o difícil parecer fácil. Beleza? Todo mundo comigo? Show! Agora, tem um outro nome para isso também, que não é o dom, é o talento. E o talento vem do latim talentum, que significa inclinação ou desejo de conquista. E aí o talento é diferente. Impulse, pô, tava lá, Impulse foi incrível, a galera tá elogiando o Impulse aqui. Que bom, galera! Que bom que vocês curtiram, foi demais, né? Esse ano a turnê do Impulse foi maravilhosa. Então, olha só que interessante. Talento, ele é a inclinação ou um desejo de conquista. Ou seja, se é um desejo de conquista, é sinal que eu ainda não tenho. Então, é um processo de algo que eu quero ter. Se eu quero conquistar o Everest, é porque eu nunca subi no Everest. Se eu já estou no topo do Everest, não tem mais conquista. Eu já conquistei o Everest. Concorda comigo? Então essa é a diferença. Dom é algo inato que a gente carrega com a gente e que eu consigo fazer aquilo com muita facilidade. Talento, por outro lado, é algo que eu quero aprender a fazer. Eu tenho uma inclinação natural e um desejo de conquistar aquela habilidade. É um interesse sobre aquilo, mas não que necessariamente você seja bom naquilo. O dom, você é bom. O talento é vontade de ser bom. Essa é uma boa definição. O dom eu já sou bom e o talento eu tenho vontade de ser bom. Ignition foi incrível, né, Dani? Tava massa, né? O Ignition esse final de semana foi muito, 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 muito massa. Uma galera digitando #princípios aqui nos comentários para você acessar o nosso grupo do WhatsApp e tá no acesso no grupo para receber acesso ao primeiro lote e R$2.000 de presente para o último evento do ano, tá? Que vai ser o evento online. Eu gosto de olhar o talento como algo que eu desejo lapidar. Algo que eu desejo lapidar. Então imagina o seguinte, o Neymar. O Neymar é um dos melhores cobradores de pênalti e de falta do futebol da atualidade.
E o Neymar, provavelmente ele tinha um dom, mas ele também teve o talento de refinar a técnica de como é que eu crio. E ele acabou criando uma técnica que é quase impossível do goleiro defender. Então, o Neymar foi treinando, lapidando, e com isso ele foi desenvolvendo algo que ele queria fazer e foi se tornando bom naquilo. Agora vem a pergunta. Acompanha aqui comigo. Olha só. Se você hoje trabalha com algo, se você criou um negócio, se você montou uma empresa que não está alinhado com o seu talento ou com o seu dom, e você está concorrendo com outra empresa, que lá a fundadora, o fundador daquela empresa, a equipe que está lá, estão alinhados com os dons e talentos dele para fazer justamente o que a empresa se propõe a fazer, a sua vida vai ser quase impossível de você ganhar esse jogo. É como eu, Pedro, do nada, que não tenho talento para futebol, querer jogar com o Neymar e fazer mais gol com o Neymar. Faz sentido isso? Então, olha a importância do super-homem acessar o superpoder que ele tem, para quando ele olhar para o negócio dele, ele verificar se o que ele está fazendo hoje está alinhado com o superpoder, que é a capacidade que ele tem para poder fazer, ou se ele está gastando um tempo gigantesco fazendo uma coisa que nem era para ele estar fazendo. Eu, por exemplo, sou péssimo com planilhas. Ainda bem que eu tenho uma equipe, eu tenho o Jean na minha vida, que me ajuda a fazer. Eu sou horrível. Eu quero pegar uma bic e furar o meu olho quando eu tenho que trabalhar com planilhas. Mas se eu tivesse que trabalhar com planilhas, minha família ia morrer de fome. Porque não é o meu dom, não é o meu talento, eu não sou bom com isso. Agora, se tiver que contar história, se tiver que ter ideias diferentes de diferenciação, se tiver que olhar para um negócio em segundos, olhar cadê o gargalo daquele negócio e como é que ele pode se desamarrar para o negócio poder crescer, isso é o meu talento. Isso é o meu dom e talento. Eu trabalho há muitos anos fazendo isso, aprimorando o meu talento, lapidando essa minha capacidade, mas eu também tenho um dom natural para isso que é muito acima da média. Eu reconheço isso, mas não foi sempre assim. Eu gastei tempo da minha vida fazendo coisas que não tinham nada a ver com essa minha essência. Mas hoje eu consigo jogar num nível que quase não tem ninguém fazendo o que eu faço, porque está alinhado com o meu dom e talento, e não com o que as outras pessoas fazem. Faz sentido isso, gente? Põe sim para mim aqui, por gentileza. Quanto mais letras tiver o seu sim, mais eu sei que você está curtindo o que a gente está falando. E agora é um bom momento também de você clicar no aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e convidar quem que você conhece que tinha que estar aqui ouvindo esse papo hoje. Alguém da sua equipe, um sócio, um membro da sua família, um amigo. Manda o link lá naquele grupo de empreendedores de WhatsApp que você participa da sua cidade, né? Quem são as outras ovelhas negras que você conhece que tinham que estar ouvindo o que a gente está falando aqui hoje? Existem 3 tipos de talento. E eu vou dar para você depois 3 técnicas de como desenvolver o seu superpoder natural, tá bom? Tem 3 tipos de talento, para você anotar aí. Primeiro, talento mental. O talento mental é uma capacidade cognitiva que a gente tem de poder naturalmente, usando a nossa mente, fazer coisas que outras pessoas não fazem. Então, a primeira categoria de talento é o talento mental. O talento mental, ele é o uso da lógica, da racionalidade, do pensamento, né? Onde eu concateno, eu monto com elementos um pensamento lógico e eu consigo executar aquilo. Não é todo mundo que tem talento mental. Não é todo mundo. Eu diria até que é uma minoria. A maioria das pessoas, a maioria dos universitários brasileiros, eles são analfabetos funcionais. Isso é uma estatística assustadora, né? Acho que são 53%. Foi feito um estudo, 53% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Ou seja, eles leem um texto e não conseguem interpretar o texto. Quando chega no final do texto, eles já não lembram mais o começo do texto. Então, talento mental. Segunda categoria são os talentos sentimentais. Talentos sentimentais, que não são ligados à mente. São ligados ao sentir e ao fazer sentir. Talentos conectados com a emoção. Pessoas que sabem sentir emoção e sabem fazer outros sentir emoção. Então, por exemplo, um ator ou uma atriz, um cantor, alguém que conversa bem,
alguém que sabe se conectar emocionalmente com outras pessoas. Tudo isso são habilidades de quem tem esse talento emocional. Né? O talento emocional, ele permite esse nível de conexão mais não lógico, conexão com o coração. E travou. Voltou, gente? Voltou? Vamos lá, então. Se a gente tem o talento mental primeiro, o talento emocional segundo, o terceiro é o talento comportamental. Talento comportamental. Travou total? Escreve para mim aqui a palavra... Escreve para mim a palavra maçã, por gentileza, se você está me ouvindo. E me diz se eu voltei. Por algum motivo aconteceu alguma coisa aí que travou. Vamos ver se eu voltei já. Escreve a palavra maçã. Então, talento emocional é sentir e fazer sentir. Talento emocional, talento sentimental é o sentir e fazer sentir. Cantores, atrizes, pessoas que se comunicam bem, pessoas que sabem despertar a emoção, escritores, poetas, né? Artistas que estão focados na emoção. Maçã, a galera tá ouvindo. Beleza, então. Show. E terceiro é o talento comportamental. Terceira categoria é o talento comportamental, que é atividades de ação. Então, atividade física, atividade de se deslocar, atividade de liderança, atividade de gestão, atividade de comando. Isso são talentos comportamentais. Pessoas que põem a mão na massa, né? Que vai além do óbvio, que faz mais do que outras pessoas conseguem fazer. Então, é a gente conseguir pôr a mão na massa. São pessoas que têm talento comportamental. E aí tem uma série de talentos comportamentais que eu não vou entrar agora aqui, porque está acabando o meu tempo já. Tá bom? Qual é o ideal, gente? O ideal é a gente unir os três, né? Preferencialmente, a gente une os três, mas ao mesmo tempo, você provavelmente vai ter algumas dons e talentos que vai se encaixar em uma dessas categorias. Vai se encaixar em uma das categorias. E a gente pode conversar sobre as categorias num outro momento. Beleza? E agora vem a pergunta. Como é que eu faço para desenvolver o meu talento? Como é que eu faço para desenvolver o meu talento? Quem aqui está interessado em saber como é que eu faço para desenvolver, para acessar o meu superpoder? Eu, Clark Kent, quero acessar o meu Kal-El. Eu, humano, quero acessar o meu super-homem, né? Na analogia que eu estou usando dos quadrinhos, do personagem. Eu quero acessar os superpoderes que vieram comigo na minha essência original e eu quero colocar isso em prática. Como é que eu faço? Escreve eu para mim, quanto mais letras tiver o seu eu, mais eu sei que você está interessada aí em a gente poder colocar isso em prática. Eu vou encerrar dando agora 3 dicas de como é que você pode desenvolver o seu superpoder, para você olhar, né, gente, se o que você está fazendo hoje está alinhado com o que você nasceu para fazer. Primeira dica, tá? Primeiro passo para eu descobrir esse meu superpoder. Pesquisa. Anota aí, ponto 1. Pesquisa. O que é pesquisa? É eu olhar para dentro e eu analisar de forma cuidadosa momentos, padrões, experiências que eu vivi. Eu tenho que aprender um pouco sobre mim mesmo, né? É um nível de autoconhecimento que todos nós temos que ter, a maioria não tem. Então, pesquisa. Primeiro ponto, pesquisa. 1.1. O que acho que sou bom? 1.1. O que acho que sou bom? O que eu acho que eu sou bom? Galera, se você está me ouvindo, clica no curtir da tela aqui no foguinho ou no coraçãozinho. Vamos fazer bombar as curtidas só para ter certeza que você está me ouvindo. Então clica várias vezes agora. Vamos fazer bombar a curtida na live. Porque eu sei que às vezes quando trava a conexão, eu lembro que a minha equipe pediu para eu fazer esse teste. E eu não sei se a galera está ouvindo bem ou não. Então, se eu ver que tem uma fumaça, uma cortina de curtida subindo, eu sei que você está curtindo também
Você tá me ouvindo bem, ok? Tá curtindo o conteúdo. Então, clica na tela, 2 cliques na tela aí, ali embaixo na carinha, para ver as curtidas que podem subir aqui. Ponto número 1.1. O que acho que sou bom? Faz uma lista das coisas que você acredita que você é bom. Faz uma lista das coisas que você acredita que você é bom. E você pode pedir ajuda de pessoas que você ama, que fazem parte da sua vida, os seus amigos, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, seus colegas de trabalho, né? Se você tivesse que escolher uma coisa que, na sua opinião, eu sou bom, acima da média, nisso, o que seria? E você pergunta para as pessoas. Ok? Primeira pergunta, então. O que você acha que eu sou bom? Faz uma lista disso. 1.2. O que as pessoas elogiam em mim? Então, peraí, são duas coisas diferentes. Primeiro, o que eu acho que eu sou bom. Segundo, o que as pessoas elogiam em mim? 1.2, tá? É o ponto aí, 1.2. O que as pessoas elogiam em mim? Então, primeiro é de dentro para fora, depois é de fora para dentro. O que eu acho que eu sou bom e depois o que as pessoas elogiam em mim. Porque só aí você já vai ver uma coisa interessante, que é o ponto 1.3. Onde você percebe sobreposição. Onde você percebe sobreposição. Ou seja, eu tenho uma área aqui, um círculo. Aqui eu tenho outro círculo. E quando eu aproximo esses dois círculos, tem uma área onde um círculo ele entra dentro do outro. Isso é a sobreposição. Um círculo ele entra dentro do outro. Aonde que tem essa área de sobreposição? Entre a lista de coisas que você escreveu e a lista de coisas que as pessoas falaram de você. Quais que são os mesmos itens? O que bate? Né? Então é muito importante nesse primeiro ponto. Onde você vê sobreposição? Porque isso é um excelente indício. Primeiro, se são coisas que eu também me orgulho, ótimo. Ou se as pessoas estão falando outras coisas, diferente das coisas que eu acho que é, então está tendo uma desconexão. Obviamente, eu não estou fazendo aquilo que a minha alma pede e o que as pessoas querem de mim não é o que eu estou entregando, então a gente vai ter que maneiras de poder alinhar isso. Ok? Legal. Interseção, isso aí. Qual é a interseção, né? Qual é onde uma área está em cima da outra, tem uma área em comum entre esses dois círculos. Segundo ponto, gente. Como descobrir o meu superpoder? Segundo ponto. Embasamento. Embasamento. Por que o embasamento ele é importante? Você não pode construir um prédio sem ter alicerce. E eu não posso construir uma vida sem ter base em princípios sólidos que eu possa me apoiar, porque amanhã ou depois, se esse princípio mudar, a minha vida cai, ela rui, né? Cai por terra. É a famosa analogia do sábio que construiu a casa sobre a rocha e o tolo que construiu a casa sobre a areia. A areia, ela se move, né? E hoje, a grande maioria das pessoas está construindo casa sobre areia, porque ela nem sabe qual é a sua rocha de verdade. A minha rocha é diferente da sua rocha. O que eu preciso construir alinhado com a minha essência, muito provavelmente é diferente da sua. Por isso que a gente não pode acreditar em regras que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Por isso eu trabalho com diferenciação, porque eu entendi o poder de eu poder fazer do meu jeito, mas o meu jeito não significa que é o seu jeito. Você tem que fazer do seu jeito e o outro colega fazer do jeito dele. E se todo mundo fizer do seu jeito alinhado com a sua essência, o mundo é um lugar muito mais rico, com muito menos cópia e muito menos desconto, né? A maioria das empresas hoje dá desconto porque ela não sabe se diferenciar, porque ela não sabe a sua essência e qual é a rocha que ela tem que construir. É um pouquinho complexo, eu não quero entrar nessa caixinha porque é um papo para uma outra aula, mas faz sentido isso para você? Põe sim para mim aqui embaixo, quanto mais letras tiver o seu sim, eu sei que você está me acompanhando. Eu não monitoro o chat porque eu tenho que me concentrar, então de vez em quando eu peço para você escrever aqui para mim, para eu poder saber o que está rolando. Beleza? Vamos lá então. Segundo ponto, embasamento, né? Então 2.1. Buscar entender como aquele talento funciona. Buscar entender como aquele talento funciona. Ou seja, se eu tenho um talento para poder falar bem, falar em público, a maioria das pessoas acha que já nasce sabendo e não busca aperfeiçoar aquilo. Errou feio, errou rude.
Aí que a galera erra. Essa é a diferença entre um jogador profissional de futebol e um boleiro. O boleiro, ele tem um dom natural para aquilo, mas ele não trabalha o talento em cima daquilo para poder aperfeiçoar. Ele acha que Deus já fez e tá tudo pronto, não tem que fazer mais nada. O profissional todo dia trabalha em cima daquilo e melhora, e estuda, e faz curso, e contrata consultoria, e analisa, e testa coisas diferentes, mesmo que seja algo que facilmente para ele, naturalmente já é uma facilidade. Então, buscar entender qual é o talento que você quer focar. Ler livros, assistir palestras, fazer cursos, praticar, poder interagir com outras pessoas que coloquem você em movimento para poder fazer aquilo. É muito importante, né? Então, isso dá o embasamento que a gente busca. 2.1, buscar entender como aquilo funciona. 2.2, estudar o fundamento, técnica e método daquilo. Estudar o fundamento, que é o princípio, técnica, que é uma aplicação isolada, e método, que é um conjunto de técnicas, de procedimentos sobre aquilo. Então, realmente dedicar e tentar aprender o que já existe sobre isso no mundo. E eu primeiro vou mergulhar, eu vou beber dessa fonte e vou tentar entender. E aí a gente eventualmente vai criar coisas novas, únicas, diferentes, originais, nossas, né? Mas primeiro tem que aprender o que já tem. E 2.3, saber explicar de forma cativante para os outros. Saber explicar de forma cativante para os outros. E aí muita gente se perde na curva, porque a pessoa é até boa naquilo que ela faz. Só que se ela não sabe explicar o que ela faz para que as outras pessoas entendam o que ela faz, ela acaba não tendo cliente, não tendo apoio, não tendo ajuda, não consegue nem encontrar outras pessoas que fazem aquilo também. Então, acho que quase toda live eu falo isso, né? É um dos meus lemas. Não basta ser bom, tem que ser bom comunicador. Anota aí. Não basta ser bom, tem que ser bom comunicador. Ou seja, não basta eu ser bom tecnicamente naquilo que eu faço. Eu também tenho que saber comunicar aquilo que eu faço de forma cativante, que é uma comunicação emocional e inspiradora, não é uma comunicação somente lógica. E eu posso ajudar você com isso, né? Com o método Fator X, o meu método de diferenciação, é um método para ajudar a sua marca a ter uma comunicação inspiradora. É isso que eu faço nos últimos 20 anos, eu já ajudei mais de 15 mil empresas, e é isso que vai rolar na nossa imersão do Impulse, a edição online que vai rolar em setembro, né? Hashtag princípios aqui nos comentários para você saber mais. Então, eu sei que não é para todo mundo, mas tem jeito de fazer. Da mesma maneira que você aprendeu a fazer uma cirurgia como médico, você pode aprender método para poder se comunicar de forma cativante. Da mesma maneira que você estudou direito para ser advogado, tem método para você comunicar de forma inspiradora. Então, é um novo conhecimento que não basta ser bom, tem que saber comunicar bem, ainda mais nos dias de hoje de rede social. E terceira e última dica para você conseguir acessar esse seu superpoder. Que rufem os tambores, senhoras e senhores. Que rufem os tambores. Terceira e última dica para você poder acessar o seu poder, né? Primeira foi pesquisa. Segunda foi embasamento. E a terceira é lapidação. Hashtag princípios. Isso aí, gente. Hashtag princípios. Terceira é lapidação. O que é a lapidação? Imagina que você tem uma pedra e um artista ele vem batendo e tirando pedaços dessa pedra até que aquela pedra se torne uma escultura. Lapidar é saber retirar o excesso. Anota isso, por favor. Lapidar é saber retirar o excesso. Leonardo da Vinci tem uma frase muito famosa dele, que ele dizia que simplicidade é o nível mais elevado de sofisticação. Simplicidade é o nível mais elevado de sofisticação. Por quê? Porque qualquer um adiciona coisas dentro. Qualquer um joga coisas para dentro.
Mas só quem é muito bom sabe o que retirar e deixar só o que precisa para funcionar. Você entende? Ser sofisticado não é ter muito, é ter o que precisa estar ali. Isso é sofisticação. E a maioria das pessoas não sabe fazer isso, nem no negócio, nem na equipe, nem no marketing, né? Como é que eu atingo esse nível de sofisticação? De deixar somente o essencial. Então, o processo de lapidação é onde eu vou treinando e praticando para tirar o excesso que não era para estar ali. Para ficar realmente só a minha essência. E eu sinto que a vida, ela é uma grande lapidadora da nossa essência. A gente vai trabalhar e vai se decepcionar, vai ser traído, vai mentir. A gente vai ser mentido e vai mentir. A gente vai trair e ser traído em níveis diferentes. A gente vai se decepcionar e decepcionar outras pessoas. A gente vai criar e ser criado. A gente vai comprar e a gente vai ser comprado, vai vender. Faz parte da vida. Tudo isso faz parte do processo de lapidação da nossa essência chamada vida. E tá tudo bem. As coisas acontecem como elas têm que acontecer, mesmo que eu não entenda por que elas têm que acontecer daquele jeito ainda, né? Então, esse é o processo de lapidação. Dica número 3. 3.1. Aplicar com consistência. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi agora, eu tenho que aplicar com consistência. O que é consistência? É dia após dia, após dia, após dia. Se eu aplico 15 minutos e eu paro, eu travo. Eu não estou melhorando, né? A maioria dos atletas, eles treinam além do treino. Eles treinam com todo mundo e quando os outros colegas vão pro chuveiro, eles ficam treinando mais um pouco ainda. É esse a mais que coloca eles no topo da carreira deles. Então, treinar com consistência o que eu aprendi nas outras duas etapas. Faz sentido isso? 3.1. Treinar com consistência. Dia após dia, após dia, após dia. 3.2. Treino com intenção. Treino com intenção. 3.2. Por quê? Porque muitas pessoas, ela não está treinando. A maioria das pessoas, ela está no automático. A pessoa fala, eu tenho 10 anos de experiência. Na verdade, não. Ela tem 1 ano de experiência que ela evoluiu e os últimos 9 anos ela só repete a mesma coisa que ela evoluiu naquele 1 ano, não repetiu mais nada. Muito cuidado quando você for falar com alguém e a pessoa falar, eu tenho tantos anos de experiência, porque aquele ano conta se cada ano ela está melhorando, 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 melhorando. E a maioria das pessoas não tem isso. Ela tem 1 ano repetido 10 vezes. E eu e você, a gente não pode cair nesse erro, porque é fácil cair nesse erro. Então, o treino com intenção é o treino aonde eu tenho o foco, eu estou presente, eu estou consciente, eu estou trabalhando de forma focada, de forma intencional para melhorar. Então, cada dia que eu treino, eu não estou só no piloto automático, eu estou melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Eu que tenho feito academia nos últimos meses, né? Eu perdi 25 quilos nos últimos meses. E não foi da boca para fora. Eu aproveitei o meu período de academia e dos exercícios que eu faço para ter intenção. E os dias onde eu mais rendo é os dias que eu não estou ouvindo música, eu não estou ouvindo podcast, eu estou ali e cada movimento que eu estou fazendo, eu estou pondo a minha intenção naquele movimento. Eu estou trazendo a consciência corporal para aquela parte do corpo. Eu descobri que eu tenho partes que doem no meu corpo que eu nem sabia que podiam doer. Então eu tenho que entender, aproveitar aqueles minutos que eu tô ali para me reconectar com o meu corpo. Para mim fez toda a diferença no mundo, né? Para eu evoluir além do corpo, eu evoluir em outras coisas também. Então eu sinto que na nossa profissão, às vezes, a gente também cai no piloto automático. Eu sinto que nos últimos anos a gente também pega algo e fica só fazendo aquilo já no piloto automático. Seja uma consulta, seja um atendimento, seja uma aula, seja uma receita. E aí a gente acaba parando no tempo, né? E aí eu paro de progredir, que é essa questão que a gente está falando de você fazer a mesma coisa durante bastante tempo. O crescimento vem do foco.
O crescimento vem do estado de presença e de eu treinar aquilo que eu tenho que treinar com consciência. E aí eu tenho níveis de evolução ainda maiores a partir disso. Então, aplicar com consistência, aplicar com intenção e 3.3 para encerrar, bater seus próprios recordes. Bater seus próprios recordes. O que significa isso? Eu não estou competindo com os outros. Eu estou competindo comigo. E cada dia que eu faço isso, eu tenho que estar crescendo um pouquinho melhor, um pouquinho melhor e um pouquinho melhor, de modo que eu vou mantendo o registro do que eu estou fazendo e eu vou batendo os meus próprios recordes. Seja o recorde de tempo de academia, o recorde de horas trabalhadas, o recorde de atendimentos por dia, o recorde de vendas no mês ou faturamento no final do ano, o recorde de margem de lucro, o recorde de depoimentos de pessoas apaixonadas pela minha marca, o recorde de pessoas que participam dos meus eventos, o recorde de pessoas que conhecem o meu trabalho e são impactadas pela minha mensagem, né? Então, percebe? Manter esses números é importante para eu competir comigo mesmo. Para eu competir comigo mesmo. E o tolo quer ganhar do outro. O sábio quer ser melhor do que ontem. Anota isso. O tolo quer ganhar com o outro. E por que ele é tolo? Porque ele ainda acha que o jogo é contra o outro. Ele não entendeu. O jogo não tem nada a ver com o outro. O sábio quer ser melhor do que ele mesmo. Melhor do que ontem. Quando ele quer ganhar de si mesmo, aos pouquinhos, eventualmente, ele vai ser tão bom que até do outro ele vai passar. Mas o foco não está no outro. O foco está naquilo que ele tem que fazer. Então, gente, ponto número 1, pesquisa. Ponto número 2, embasamento. Ponto número 3, lapidação. Eu quero encerrar fazendo um convite para você para considerar a possibilidade que talvez você não seja daqui. Você está aqui. E por causa disso, tem algumas ferramentas, conhecimentos, habilidades e inclinações naturais que você trouxe na sua essência, que vai tornar a sua vida no mundo muito mais leve, muito mais fluida, muito mais significativa e muito mais rica. Tem um ponto que eu ensino no Fator X para os nossos alunos, que é: os melhores clientes querem comprar de quem está vivendo a sua missão. Anota isso, por favor. Os melhores clientes querem comprar de quem está vivendo a sua missão. Então não adianta o meu marketing ser bom, não adianta o meu produto ter qualidade, não adianta a minha equipe ser bem treinada, se a minha essência não estiver ali dentro. Essas são as marcas zumbi. É uma marca que ela tem forma, mas ela não tem alma. E para minha marca ter alma dentro dela, a minha essência tem que estar ali dentro. E para minha essência estar ali dentro, eu tenho que estar alinhado com a minha essência. O primeiro passo é descobrir qual é a minha essência. E eu espero que depois dessa mais de uma hora que a gente ficou aqui conversando, na aula 4 de hoje, sobre descobrir o seu superpoder, você se sinta mais preparado e mais empoderado para descobrir qual é a sua essência. Para criar uma marca com alma, para criar uma marca onde você e a sua equipe são pessoas que se reuniram para viver a sua essência através do seu negócio. E com isso, você atrai os clientes que pagam melhor, porque os melhores clientes compram de quem está vivendo a sua missão. Eu quero encerrar com uma frase de um escritor chamado Wallace Stegner. E essa frase é: o verdadeiro talento não é ensinado, ele é despertado. O verdadeiro talento, ele não é ensinado, ele é despertado. E eu espero que você consiga, a cada dia, despertar mais esse seu superpoder que veio com a sua essência junto. E que você encontre outros membros da sua equipe que também estão com seus superpoderes alinhados com aquilo que você quer fazer. E quando chegar na hora de como é que eu conto isso para o mundo, conta comigo que eu estou aqui para poder ajudar você também, vai ser um prazer. Porque eu gosto de trabalhar com empreendedores movidos por um propósito. E quando você se conecta no seu propósito, eu estou aqui para ajudar você.
Última chamada para poder participar do Impulse Online, que vai acontecer agora em setembro. Digita princípios aqui nos comentários, aqui embaixo, hashtag princípios, para entrar no grupo do WhatsApp. Você vai receber um link e lá você vai ver na página a proposta do evento e se ressoca o seu coração. Entra no grupo do WhatsApp para você estar entre os primeiros lotes que a gente vai abrir, porque vai ser um sucesso, não tenho dúvida que vai ser o maior evento do ano. Beleza, gente? Beijo, beijo, beijo. Vou deixar a live por 24 horas no feed para você poder assistir depois. Encaminha para alguém que tem que assistir isso aqui, não estava aqui ao vivo por algum motivo, e depois me manda um direct lá me dizendo o que você achou da live de hoje, tá bom? Hashtag princípios nos comentários. Beijo, beijo, beijo. Amanhã, sexta-feira, eu venho para a quinta live dessa série de 12 lives que a gente está fazendo de segunda a sexta. Sábado e domingo eu vou estar de férias. Na verdade, eu não vou estar de férias, porque eu vou receber em casa a minha equipe pra gente trabalhar durante o final de semana. Mas tá tudo bem, porque eu amo o que eu faço, então tá tudo certo. E segunda-feira eu volto com a próxima live, tá bom? Então amanhã, a última live da semana. Muito importante, quem tiver no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar na sexta-feira um resumo de todas as lives que a minha equipe tá compilando e montando um e-book lindo com o resumo das lives. Mas a gente vai mandar o link somente quem tiver no grupo do WhatsApp. Hashtag princípios para receber o link, para entrar no grupo do WhatsApp do Impulse, tá bom? Beijo, 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 tudo de bom. A gente se vê amanhã, sexta-feira, 12h, quinta e última aula da semana. Se você criou um negócio, se você montou